Nós vamos meditar hoje no Salmo de número 1. A você que gosta do livro de Salmos, hoje então a nossa mensagem ela é no Salmo de número 1 da Palavra de Deus. Eu vou ler na versão revista e atualizada. Depois da leitura farei uma oração para que nós possamos ser edificados por Deus através da meditação, através da leitura e também, é claro, através aí dos comentários, através das nossas observações que faremos deste texto. Salmo de número 1 diz assim a palavra de Deus para você que nos acompanha. Eu lerei mais uma vez, na versão revista e atualizada. Os justos e os ímpios, este é o título do Salmo. Diz assim a palavra: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido, será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O texto abre a mensagem dizendo: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. A você que nos acompanha, a você que nos prestigia através da transmissão, hoje o tema poderíamos classificá-lo da seguinte forma: a busca pela verdadeira felicidade. A palavra aqui, bem-aventurado, quando nós vamos para outras traduções, traz assim, é feliz. Então, bem-aventurado, poderíamos dizer assim, é feliz. E a pergunta que nós nos fazemos e que eu faço a mim, fiz a mim durante esses dias, meditando neste salmo, é justamente essa. Você é uma pessoa feliz? Ou você anda triste? Você anda infeliz na vida? Como é que nós lidamos com esta questão da felicidade? Eu creio, querido ouvinte, eu creio que você que nos acompanha, de que neste mundo não exista ninguém que deseje profundamente ser infeliz. Muito pelo contrário. As pessoas querem ser felizes, seja momentos de felicidade, ou seja uma felicidade permanente, constante, duradoura. E então, mais uma vez, a pergunta que eu lhe faço: você é uma pessoa feliz? Tem vivido dias felizes na sua vida? Ou, ultimamente, a tristeza tem rondado o seu coração, tem assolado a sua vida, tem machucado o seu dia a dia com as intempéries que esta vida apresenta? Pois bem, felicidade. Quem é que não quer ser feliz? Não é verdade? Mas todos os caminhos levam à felicidade? Ou não? Será que todo tipo de conduta de uma pessoa vai produzir no coração dela felicidade? Ou será que não? Bem, a palavra de Deus, no Salmo de número 1, traz a seguinte orientação. Para você que quer ser feliz, numa felicidade momentânea, sim, mas também numa felicidade que permanece, numa felicidade que se propaga por dias e dias, ok? Então vamos lá. Felicidade que permanece, felicidade que dura bastante, segundo a palavra de Deus,
Esta é a felicidade que vem direto do Senhor. É o Senhor quem nos dá esta felicidade que permanece. Mas para que eu tenha esta felicidade, é preciso então, segundo a Escritura, segundo o texto sagrado, que eu adote algumas posturas, alguns comportamentos. Você que me acompanha, convenhamos. O texto diz assim, de que é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então veja só, são três coisas, por três vezes a palavra diz: não faça isso, não faça isso, não faça isso. Depois ele diz assim: antes o prazer deste homem está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você que me acompanha, o que é meditação? É claro que quando vamos ao dicionário em busca da definição de meditação, temos definições diferentes. Tem pessoas que defendem que meditação é o esvaziar-se de todo tipo de pensamento, é procurar um lugar deserto, distante, retirado e ficar a sós consigo mesmo num processo de introspecção, em busca do autoconhecimento, em busca, muitas vezes, de sentir o seu coração pulsar, de buscar realmente um conhecimento interior. Às vezes, com um fundo musical, ou de repente até com a natureza ao seu redor, as pessoas gastam ali horas e horas fazendo a sua meditação. Esta é uma das definições de meditação. Mas existe também uma outra definição, e eu quero me ater para esta outra definição. Meditação é como o ruminar. Por exemplo, eu, para vir aqui falar para vocês do Salmo de número 1, eu passei por dias meditando neste Salmo. Ou seja, eu lia ele todos os dias. Eu prestava atenção nas palavras. Eu digeria estas palavras durante o meu dia. Ou seja, eu me ative ao detalhe, buscando focar a minha mente e o meu pensamento no que diz o Salmo de número 1. Então, meditação também é você pegar uma sentença, colocar ela na sua cabeça, na sua mente, e ficar meditando naquilo, ficar cultivando aquele pensamento na sua cabeça. Agora, querido, você que me acompanha, o que é que tem ocupado a sua mente? Porque veja só, nós estamos falando de felicidade, nós estamos falando de um processo de busca da felicidade, porque a Bíblia diz de que há a possibilidade de ser feliz, mas a felicidade que pode invadir a tua vida e o teu coração vai depender muito do que você está meditando, o que está na sua mente, o que está na sua cabeça, o que é que está ocupando os seus pensamentos durante o dia a dia. Esta que é a verdade. Porque nós podemos, por exemplo, ocupar a nossa mente com muitas coisas. Por exemplo, tem pessoas que ocupam a sua mente em busca de ganhar dinheiro, de fazer fortunas, de enriquecer-se. Então a pessoa acorda, passa o dia pensando nas riquezas e vai dormir pensando nas riquezas, ou seja, ela está meditando nas riquezas. A riqueza, ela traz felicidade? Esta que é a pergunta. Talvez alguém diga, sim, traz felicidade. Outros talvez digam, olha, não traz felicidade. A riqueza traz momentos felizes ou, de repente, até um período de permanência, de se prolongue aqui a felicidade? Pode ser que sim. Agora,
depende de como você adquire a riqueza. Porque se para adquirir a riqueza você tiver que machucar alguém, você tiver que humilhar alguém, você tiver que menosprezar alguém ou roubar alguém, então a felicidade vai sumir da sua vida. Porque a sua própria consciência vai lhe acusar do erro que você cometeu. Então a felicidade, ela pode até vir através das riquezas, mas vai depender muito de como você agiu para adquirir a riqueza. Porque dependendo da forma como você agiu, esta felicidade não será possível para você. Talvez você esteja meditando também em como adquirir poder, como adquirir beleza, como adquirir as vanglórias deste mundo. E pode ser que isso lhe traga felicidade, mas pode ser que não traga. Mas tem algo que certamente vai lhe trazer grande felicidade. E o salmista vai trazer para nós de que a felicidade permanente, a felicidade real, ela só existe quando você medita na palavra de Deus. Diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora, eu preciso de fato ficar lendo a Bíblia de dia e de noite? Não, você não precisa ler a Bíblia de dia e de noite. Basta você meditar. Você lê um trecho da palavra durante a manhã, ou de repente no meio do dia, ou na hora que melhor lhe aprouver, e durante o resto do dia você fique meditando no que aquela palavra falou para você. Por exemplo, a palavra está falando para nós aqui agora que para ser feliz não se pode andar no conselho dos ímpios. Não se pode se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Querido, querida, você que nos acompanha, infelizmente o nosso mundo tem pessoas assim. Tem pessoas que maquinam o mal o tempo todo. Nós não nos iludimos. A própria palavra de Deus diz de que o homem ele está corrompido, de que a mente humana está corrompida. Então, dependendo do grau de corrupção no coração de um homem, no coração de uma pessoa, esta pessoa passa o dia maquinando o mal, planejando em como se dar bem à custa dos outros ou como fazer um mal para alguém. Infelizmente, esse tipo de pessoa existe e ele é real. Por exemplo, quando se fala da impiedade, se fala realmente desta pessoa que não acredita em Deus ou que não teme a Deus. Ele não tem nenhum receio de fazer o que faz, porque ele não acredita de que Deus vai agir para puni-lo. Então a pessoa faz o que faz com rédea solta, acreditando única e exclusivamente em si próprio. Estas pessoas, elas existem e, mais uma vez digo, elas são corruptas, corrompem os sistemas, o sistema corrompe essas pessoas e essas pessoas desenvolvem um modus operandi, desenvolvem uma forma de agir que coloca em risco a vida das pessoas. São pessoas más por natureza. Então, a Bíblia diz de que com estas pessoas você deve ter relacionamento, mas não um relacionamento aprofundado. Porque nós, como seres sociais, como os cristãos principalmente, nós devemos nos relacionar com todas as pessoas, principalmente tendo em vista a pregação do Evangelho. Mas nós não devemos ter intimidade com certos tipos de pessoas, principalmente pessoas que, através dos seus atos e das suas condutas, praticam todo tipo de mal, todo tipo de perversidade. Devemos evitar se relacionar com cautela, se relacionar com o propósito de pregar o Evangelho para que essas pessoas se arrependam.
Porque se essas pessoas não se arrependerem dos seus maus caminhos, o destino delas é cruel. O texto diz, o Salmo diz: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, aquele que maquina o mal, aquele que pratica o mal, aquele que vive semeando o mal, ele colhe por natureza a própria maldade. Em última instância, ele passará a eternidade afastado de Deus, porque Deus é bom o tempo todo. Deus não é mal por natureza. Deus, a sua natureza, a sua essência é bondade. Mas e se eu decidir por seguir os conselhos de Deus, da palavra de Deus, o que vai acontecer comigo? Vamos supor que eu decida meditar na palavra de Deus durante os meus dias. Todo dia eu meditar na palavra do Senhor. Então a promessa, ela é maravilhosa para você. Porque o texto diz assim: você será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Olha só o que diz: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E olha só o que diz a palavra de Deus: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, se você de fato está em busca da felicidade real, da felicidade verdadeira, da felicidade que vem de Deus, que chega, invade o teu coração e que te acompanha por longos e longos anos, esta felicidade, ela existe quando você se decide por buscar a Deus em primeiro lugar, por colocar a sua palavra na sua cabeça, ler um texto, ouvir um texto e meditar neste texto durante o dia. Então, fazendo isso sistematicamente, então você será bem-sucedido. Antes, o seu prazer. A pessoa não pode meditar também na palavra de Deus apenas por meditar, mas ela deve meditar por prazer, deve gostar de meditar na palavra de Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo, a folha não murcha, e no devido tempo dá o seu fruto. Por isso, você que me acompanha, mais uma vez eu quero aqui trazer uma aplicação desse texto para o nosso dia a dia. Eu não sei o que tem assolado a sua vida. Eu não sei se existe males circundando o teu dia, o teu caminho. Eu não sei o quanto você está feliz, se você tem tido momentos de felicidades ou se tem tido períodos longos de felicidades. Eu não sei. Mas se porventura você não estiver tendo esses momentos, lembre-se, Deus quer o seu bem, Deus quer a sua alegria, Deus quer o seu bem-estar, Deus quer a sua felicidade, Deus quer que você seja realizado como pessoa. Este é o desejo de Deus para o seu coração. Então o conselho que trazemos hoje, o conselho que a palavra de Deus nos dá hoje é: há a possibilidade sim de uma pessoa ser feliz. Ser feliz é um estado, é um sentimento, é um estado físico, um estado sentimental que produz boas sensações, que produz alegria, que produz contentamento. Ser feliz é o desejo de todas as pessoas, eu creio. Mas a felicidade verdadeira só vai acontecer quando você entender de que a palavra de Deus deve ocupar uma parte do seu dia, deve estar nutrindo a sua mente.
você deve estar sendo abastecido pela palavra de Deus dia após dia. Porque a promessa, mais uma vez, volto a dizer, ela é maravilhosa para aquele que assim procede. A palavra de Deus inunda a tua mente, transforma o teu coração e torna a tua vida feliz. A Bíblia ainda traz mais alguns conselhos para nós. O nosso inimigo, ele é astucioso e ele não quer a felicidade das pessoas. O nosso inimigo, Satanás com os demônios, ele não quer que você seja feliz. Muito pelo contrário, ele se alegra na tristeza, na desgraça. Ele se alegra na desolação das pessoas. Mas, para isso, também tem alguns conselhos que nós precisamos entender, compreender e assimilar. Cuidado com quem você se relaciona, porque às vezes, em busca de momentos alegres ou de momentos ali de euforia, às vezes as pessoas se relacionam com pessoas erradas. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele traz um seguinte alerta para nós: as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com as companhias que te enredam para o mal. As más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Esta é uma das orientações que Paulo traz em sua carta. Por isso, muito cuidado com quem você se relaciona e qual o propósito desse relacionamento. Ainda o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, em 1 de Pedro, no capítulo 3, esta referência de Paulo está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Agora, Pedro está trazendo o seguinte: você quer viver dias felizes? Assim diz o apóstolo Pedro. A palavra diz assim: refreie a língua do mal. Refreie, ou seja, não apenas freie, mas refreie ela de falar dolosamente. Então, você que nos acompanha, as orientações da palavra vêm no sentido de estabelecermos uma vigilância sobre com quem nós andamos, com quem nós estamos nos assentando para gastar os nossos minutos preciosos, as horas preciosas. Se de fato são pessoas de Deus, são pessoas honestas, são pessoas tementes a Deus, ou se são ímpios. Então cuidado com isso. Com quem é que você está gastando o seu tempo e a sua vida? E ainda mais, quando você vai proferir as suas palavras, como é que ela está sendo? Ela está sendo palavra que edifica ou ela está sendo palavra que destrói? A felicidade de uma pessoa está intimamente ligada com aquilo que ela, com o proceder dela, com a conduta que ela faz. Se procede bem, principalmente meditando nos preceitos sagrados, a felicidade chega na sua casa, chega na sua vida. Mas se você procede mal, a infelicidade, a tristeza e a desgraça, né, que essa vida proporciona aí através do inimigo das nossas almas, também chega. Portanto, nós estamos diante de uma escolha. Hoje, você que nos acompanha, o que você escolhe? Você escolhe andar no conselho dos ímpios? Você escolhe se deter no caminho dos pecadores? Você escolhe se assentar na roda dos escarnecedores? Ou você escolhe meditar na palavra de Deus? Porque dependendo da escolha que você fizer, o teu futuro também será certo. Se você escolher por meditar na palavra de Deus, você será como a árvore plantada junto à corrente de águas, cuja folhagem não murcha e que no devido tempo dá o seu fruto. Tá bom? Então, por hoje, a nossa meditação encerra aqui. Nós voltaremos para uma outra oportunidade, em que, olhando para o texto sagrado, estaremos trazendo mais e mais orientação
para o nosso dia a dia, principalmente para o nosso proceder. Eu vou orar pela tua vida. Porque se tem alguém que pode nos libertar do império das trevas, se tem alguém que pode nos levar a conhecer a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, se tem alguém que pode abrir o nosso entendimento para compreender a palavra de Deus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é acessível a todas as pessoas e é acessível através da oração. Por isso, eu convido você agora a voltar o seu pensamento, a voltar a sua mente agora para esse Deus triuno, Deus que está aqui e que pode nos atender. Vamos orar. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta transmissão da emissora de Bem com a Vida Sul. Nós estamos aqui neste veículo de comunicação que transmite a palavra de Deus para muitas pessoas. Nós estamos aqui também através dos outros dispositivos, dos outros aplicativos, ó Pai, e por certo que a palavra vai chegar ao coração das pessoas. Muito obrigado pela instrumentalidade que o Senhor tem usado na propagação do teu santo e sublime evangelho. Pai, abençoa os diretores desta emissora. Abençoa, Pai, as pessoas que trabalham para que o teu evangelho se faça conhecido. Graças nós te damos, porque o Senhor tem levantado pessoas para criarem a instrumentalidade que facilita a transmissão da tua palavra. Muito obrigado. Mas muito obrigado, Pai querido, também pelo teu Santo Espírito que um dia tomou conta da nossa vida, abriu o nosso entendimento e nos ensinou o que é felicidade verdadeira. A felicidade verdadeira, Pai, está em conhecer ao Senhor, está em temer o seu santo nome, está em considerá-lo acima de tudo e acima de todos. Oh, Pai querido, muito obrigado por um dia ter nos mostrado de que é possível ser feliz servindo ao Senhor. Neste momento, Pai querido, eu quero orar por esta pessoa que nos acompanha. O Senhor tem o poder de libertar de todo vício. O Senhor tem o poder de curar toda a enfermidade. O Senhor tem o poder, ó Pai, de visitar os lares, as famílias. O Senhor tem o poder de agir com força, de agir com vigor, renovando a fé das pessoas. Por isso, visita neste momento esta pessoa que nos acompanha, trazendo sobre ela a paz que vem do céu, trazendo sobre ela a paz que excede todo o entendimento, para que ela, Pai, descanse nos teus preceitos, para que ela, Pai, possa abrir o texto sagrado todos os dias e meditar nas porções que o Senhor deixou para nós. Feliz o homem, ó Pai, que medita na tua palavra. Concede, Pai, esse privilégio a mais e mais pessoas, que elas voltem o seu olhar para o texto sagrado e que através da iluminação do Espírito Santo elas compreendam e aceitem e assimilem os conselhos que a Bíblia dá. Por certo, Pai querido, de que não existe melhor conselheiro do que o próprio Espírito Santo. E Ele nos orienta hoje a buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, sabendo de que no Senhor nós vamos encontrar o que precisamos. Que a felicidade chegue nos lares, chegue nas vidas e permaneça para sempre. Porque no Senhor nós vamos encontrar a felicidade eterna. Oramos assim, grato por tudo, mas principalmente pelo sacrifício vicário na cruz do Calvário de Cristo Jesus, que veio a este mundo para nos resgatar do império das trevas, nos levando para junto do Senhor para todo sempre. Graças nós te damos e pedimos, continue conosco, nos abençoando, continue conosco, nos protegendo, continue conosco, cuidando de nós, da nossa família, de todos os nossos amigos. Muito obrigado, Pai querido, eu oro com gratidão, em nome de Jesus.
Amém. Muito obrigado mais uma vez a você pela sintonia, a você pelo acesso. Até uma próxima oportunidade.